está abrindo em Lucas 18, que é o tema da campanha, né? Deus julga a minha causa. E pela graça e misericórdia do Senhor, Ele me permitiu nesta noite estar aqui para trazer a palavra do Senhor. Aleluia. Irmãos, acharam? Vou estar lendo. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade certa viúva e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz, o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? E os irmãos podem se assentar. Aleluia. Estamos diante de uma palavra, né? Qual é o tema desta noite? Deus julga a minha causa. E a qual nos conta sobre o juiz iníquo, que aqui fala, né, que Jesus está contando sobre uma parábola, né, para os seus discípulos, para as pessoas, que havia um juiz iníquo, que aquela mulher viúva naquela cidade, ela clamava dia e noite, importunava aquele juiz para poder julgar a causa dela. E aqui fala, né, a palavra vem começando a dizer sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. É muito interessante que eu estava meditando nessa palavra e eu me deparei sobre o dever que nós temos de sempre estar orando e sempre estar buscando ao Senhor. De sempre a gente estar orando sem desfalecer na nossa fé. E enquanto eu estava estudando a palavra do Senhor, né, eu fui pesquisar um pouco sobre o que é dever, né, o que é desfalecer. E interessante que vem falando sobre o ato que tem de se executar em virtude de ordem, preceito ou conveniência. Nós temos o dever de orar todos os dias, de orar sempre para que a nossa causa ela venha a ser resolvida na face dessa terra. Porque se a gente não buscar na oração, a nossa causa ela não é resolvida. Seja no espiritual, seja no material. A nossa causa ela não é resolvida. Como essa viúva que ela estava sempre ali, todos os dias, batendo na porta daquele juiz, pedindo para que ele julgasse a causa dela. E teve uma hora que o juiz, ele parou para pensar: poxa, se eu não julgar a causa dela, ela vai continuar me perturbando. Se eu não julgar a causa dela, ela vai continuar me importunando. Se eu não julgar a causa dela, ela vai continuar vindo todos os dias persistindo em que eu julgue a causa dela. E quando a gente começa a persistir em buscar, em orar naquilo que nós precisamos, a gente consegue obter aquilo que nós buscamos no Senhor. A gente consegue buscar aquilo que nós todos os dias pedimos ao Senhor. Eu não sei o que você tem buscado, eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, eu não sei o que você tem orado ao Senhor, mas eu sei que nós temos um Deus que quando a gente se posiciona em oração, o Senhor ele se levanta do trono e ele resolve aquilo que nós não conseguimos resolver. Aquilo que é impossível para nós é possível para o Senhor.
pessoas. Imagina todos os dias aquela viúva se levantando da sua cama, pensando, meu Deus, eu vou ter que ir lá de novo, insistir para aquele juiz iníquo para poder julgar a minha causa. E ele não quer, Senhor, julgar a minha causa. Imagina você ter que levantar todos os dias na sua cama, pensando na sua causa que precisa ser resolvida. E você clamando a Deus, pedindo ao Senhor, Senhor, julga a minha causa. Senhor, julga a minha causa. Oh, aleluia. Senhor, julga a minha causa. Eu não sei qual é a tua causa, mas o Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. O Senhor é o Deus que vê tudo. Deus, Ele vê o nosso íntimo. Ele ouve as nossas súplicas, as nossas orações. Aquilo que nós não temos o poder de fazer, o Senhor, Ele tem, irmãos. O Senhor, Ele tem poder para fazer. Aleluia. E eu fui pesquisar sobre o que é desfalecer. E fala sobre perder as forças, ou desmaiar, ou enfraquecer. A falta de oração e adoração genuína pode desgastar a fé e levar a desfalecer no dia da aflição. Aleluia! Quantos nesses últimos dias têm desfalecido na fé? Quantos nesses últimos dias não tem mais tido ânimo para orar? Não tem mais tido forças para buscar a Deus? Quantos têm desfalecido naquilo que tem buscado ao Senhor? Muitas das vezes até desistiu de buscar por aquilo que eles estavam pedindo e clamando ao Senhor. Eu não sei se você desistiu de clamar, eu não sei se você desistiu de pedir ao Senhor o que tanto você espera sobre a sua vida. Mas eu sei de uma coisa, não desfaleça. Não deixa as forças se acabarem, não deixa as forças elas irem embora. Somente persista, persevera e continua, que no momento certo o Senhor, Ele vai te dar força. Uma coisa, irmãos, eu aprendi nessa palavra enquanto eu estava meditando nela, que nós temos que se posicionar em oração. Porque se a gente quer ganhar uma causa, se a gente quer que Deus, Ele julgue a nossa causa, a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente quer que o Senhor, Ele faça pela gente, a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta a gente ficar somente falando, Senhor, julga a minha causa, e a gente não fazer a nossa parte. Aleluia. A gente tem que começar a se posicionar. Quantos não têm mais se posicionado em oração, em jejum, em buscar ao Senhor, mas quer que Deus julgue a causa? E hoje os irmãos estão fazendo a parte de vocês, estão aqui nessa noite buscando a Deus, buscando ao Senhor, pedindo a Ele para que venha julgar a causa de vocês. E pode ter certeza que se vocês continuarem a fazer a parte de vocês, o Senhor, Ele fará a parte dele. Pode ter certeza que o Senhor, Ele vai julgar a causa de vocês. E aquela viúva, ela todos os dias, ela clamava, julga a minha causa contra o meu adversário. Qual é o teu adversário que tem se levantado contra a tua vida? Qual é o teu adversário que você tem pedido para o Senhor fazer justiça? Qual é o teu adversário? Começa a apresentar ao Senhor. Começa a apresentar a Deus. Qual é a tua adversidade? Qual é a tua aflição? O que é que você precisa que Ele julgue nessa noite? Começa a apresentar ao Senhor. Começa a apresentar aquilo que você precisa e necessita.
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? O próprio juiz que era iníquo, irmãos, o próprio juiz que consideramos como ímpio, que não acreditava, que não respeitava, aleluia, o próprio juiz que teve que fazer justiça para aquela mulher viúva, ele falou isso. E o Senhor, ele não fará justiça aos seus escolhidos? Ele fará, irmãos, mas no tempo do Senhor, no tempo de Deus, o Senhor, ele fará a justiça dele. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes a gente quer que o Senhor, ele julga a nossa causa no nosso tempo, mas não é no nosso tempo. O Senhor, ele nos mostra que não é da forma e do jeito que nós queremos. A justiça dele vem conforme ele quer. A justiça dele vem conforme no tempo que ele quer. Às vezes tem pessoas que ficam questionando ao Senhor: Senhor, mas o Senhor não está vendo? Senhor, mas o Senhor não está vendo que eu preciso que o Senhor haja com justiça naquilo que eu tenho apresentado ao Senhor. Mas o Senhor nessa noite, ele te diz: eu estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo. E no tempo certo eu farei justiça. No tempo certo eu farei justiça. E irei fazer tudo aquilo que você tem me apresentado. Somente confia e acredita e continua orando. Às vezes a gente está orando e não vê Deus fazendo no nosso tempo. E a gente acaba parando de orar. A gente acaba parando de fazer aquilo que o Senhor, na verdade, a gente acaba parando de fazer aquilo que movimenta o coração de Deus, que move o coração de Deus a nosso favor. Uma coisa eu aprendi na minha caminhada, que o Senhor, ele só nos responde quando a gente se posiciona. Eu não sei se você precisa de uma resposta nessa noite, mas o Senhor, ele sabe. Aleluia. Oh, aleluia. Eu não sei se você precisa de uma resposta do Senhor nessa noite, mas o Senhor, ele sabe. Talvez você está tantos anos, tanto tempo orando e nada está acontecendo. E você questionando ao Senhor. Mas o Senhor nessa noite, ele te diz: no tempo certo eu irei fazer. Eu ouço as suas orações. Eu ouço as suas orações. E eu faço tudo se cumprir no meu tempo. Tudo aquilo que você tem me pedido, tudo aquilo que você tem perseverado, persistido, eu irei fazer no meu tempo. Aleluia. Aleluia. E aqui o juiz ele fala: digo-vos, ele dizendo para nós nos dias de hoje, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quantos aqui nessa noite crê que o Senhor fará justiça ao seu favor? Quantos aqui nessa noite crê que o Senhor fará justiça ao seu favor? Quantos aqui nessa noite crê que o Senhor, ele vai começar a agir naquilo que você precisa? Aleluia! É só você tomar posse, irmão. É só você tomar posse que o Senhor, ele vai fazer. Aqui foi falado: se creres, verás a glória de Deus. Vocês querem ver a glória de Deus? É somente vocês crer. Só basta somente crer. Se não crer e não acreditar, pode ter certeza, não vai ver a glória de Deus. Não vai ver o que o Senhor fará
vocês. A porta que não se abre, vocês vão ver se abrir. Aqueles que precisam, a família de vocês ser libertos, vocês vão ver libertação. Aqueles que precisam de cura, vocês verão a cura. Aqueles que precisam, vocês verão. Vocês verão, vocês vão ter vitória do Senhor na vida de vocês. Quando a gente confia no Senhor, quando a gente acredita, o Senhor Ele faz pela gente. Quando a gente começa a se movimentar, o Senhor Ele se movimenta no céu pela gente. Aleluia. E eu falo isso por experiência própria. Quando a gente começa a se movimentar, o Senhor Ele se movimenta pela gente. Toda vez que eu ficava parada, estagnada, eu não via nada acontecendo na minha vida. Mas quando eu comecei a me posicionar, quando eu comecei a buscar ao Senhor, eu vi Deus abrir porta na minha vida. Eu vi Deus fazer coisas na minha vida que eu não imaginava. É claro que a gente tem as nossas lutas, as nossas aflições. É claro que muitas das vezes a gente acaba saindo daquilo que o Senhor Ele quer sobre a nossa vida. Mas pode ter certeza que tem uma hora que a gente volta. Pode ter certeza que tem uma hora que a gente volta a fazer tudo aquilo que a gente fazia. Se você parou de orar, você vai voltar a parar de orar. Se você parou de jejuar, você vai voltar a jejuar. Tudo que você parar de fazer, você vai voltar a fazer. Digo por experiência própria. Se você está se vendo em uma situação em que você ainda não viu Deus julgando a sua causa, uma coisa eu te digo, irmãos, continua persistindo. Continua perseverando. Continua com fé de verdade que você vai ver o Senhor agindo sobre a sua vida. Continua com muita fé. A fé, a palavra de Deus diz que são o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas das que a gente espera. Será que você ainda tem esperança? Será que você ainda tem fé para acreditar naquilo que o Senhor Ele vai fazer na sua vida, mesmo você não vendo? Mesmo você não vendo as coisas acontecendo sobre a sua vida, será que você ainda tem fé? A fé, irmãos, é assim: Senhor, eu não estou vendo o meu marido liberto, mas em nome de Jesus eu creio que o Senhor vai libertar. Senhor, eu não estou vendo o meu filho liberto, mas eu creio, ó Pai, que o Senhor vai libertar. Senhor, eu não estou vendo uma porta aberta sobre a minha vida, mas eu creio, Senhor, que o Senhor já abriu essa porta sobre a minha vida. Senhor, eu não estou vendo a minha cura, mas eu creio que o Senhor, ó Pai, irá me curar. E é assim, irmãos, a gente entrando em ação. É a gente orando, mas entrando em ação. Ela orava, ela clamava, a palavra fala que ela clamava dia e noite, mas ela também, entrava em ação. Ela todos os dias ia lá e importunava aquele juiz. O juiz, a qual eu falei que ele não temia ao Senhor e que não tinha respeito. Imagina, irmãos, eu imagino que aquela mulher, ela foi muito corajosa. Ela foi muito corajosa e diante de um juiz que não temia e não respeitava. Imagina aquela mulher diante daquele homem, a qual não tinha respeito daquele homem. Um juiz que não respeitava.
todos os dias ela se levantando e diante daquele juiz, a qual não tinha respeito, ela foi muito corajosa, porque ela enfrentou, digamos, um gigante na vida dela. Ela enfrentou as lutas dela entrando em ação. Só basta somente a gente entrar em ação, mas debaixo da palavra de Deus. Porque não adianta a gente entrar em ação também de qualquer maneira. A gente também tem que estar preparado em oração para a gente poder obter a nossa vitória. E essa palavra que o Senhor, Ele nos deixa para nós nessa noite. É essa palavra que o Senhor fala contigo nessa noite, que no tempo certo Ele irá julgar a sua causa, que no tempo certo Ele irá fazer justiça, que no tempo certo Ele vai fazer aquilo que é impossível aos seus olhos. No tempo certo, o Senhor, Ele vai descer com a justiça dEle. Só basta você acreditar e confiar no Senhor. Só basta você continuar a sua caminhada com o Senhor. E é essa palavra que eu deixo sobre as nossas vidas e que nós devemos confiar sempre, sempre, sempre em Deus e acreditar muito de verdade em Deus. E assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.